O Internacional realizou a penúltima atividade antes do Clássico Grenal do próximo sábado e Johnny pode aparecer como titular ao lado de Gabriel como volante. No mercado de transferências, o Internacional tem congelada a negociação com Marrone e pode investir na compra de um antigo alvo no mercado norte-americano. Tem também a definição do árbitro para o próximo clássico e é um árbitro que tem um retrospecto positivo com o Internacional em Grenais. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Há 2 dias do Clássico Grenal do próximo sábado. A gente faz um resumo de tudo que aconteceu nessa quinta-feira colorada. E é claro que a grande expectativa do torcedor está em cima da confirmação do time que vai começar jogando contra o Grêmio no Beira-Rio. E é claro que as atividades elas estão acontecendo com portões fechados no CT Parque Gigante, mas a gente vem tendo aos poucos alguns indicativos de algumas ideias que Cacique Medina tem para enfrentar o Grêmio. E os primeiros indicativos apontam para um time mais experiente, a gente já falou sobre isso no canal. Entretanto, há um jovem jogador que pode ter garantido seu espaço no time titular a ponto de não sair para o clássico do próximo sábado. Eu falo de Johnny. Cacique Medina vem gostando bastante do jovem volante norte-americano que está no Internacional, surgiu nas categorias de base e que foi titular ao longo dos últimos 4 jogos no Campeonato Gaúcho. Por exemplo, na derrota contra o São José, onde o Inter foi muito mal, o Johnny foi um dos jogadores que se salvou e isso está sendo levado em conta pelo treinador uruguaio. O Inter está definindo ainda o seu time titular. Irá bater o martelo no último treino que acontece na tarde desta sexta-feira. Mas Johnny está entre os cotados e briga por posição com o Rodrigo Dourado. Essa é a grande dúvida do time do Internacional, pensando na partida do próximo sábado. No mais, a equipe está definida. Daniel no gol, a defesa com Bustos, que já saiu no bid, Kaique, Rocha, Cuesta e Moisés. O meio-campo com os 2 volantes, Gabriel, e aí a dúvida, pode jogar Dourado, pode jogar Johnny. Uma linha de 3 que está praticamente definida, com Edenilson, Tyson e David. O David provavelmente pelo lado direito, o Edenilson provavelmente centralizado e o Tyson provavelmente pelo lado esquerdo, mas com esses jogadores tendo uma liberdade para alternar posições e se movimentarem. Na frente, o centroavante Wesley Moraes. Esse é o provável time do Internacional para o clássico 4-3-5 no próximo sábado às 7 horas da noite, que tem muita coisa em jogo, principalmente para o ambiente do departamento de futebol do Internacional. Aliás, sobre tudo que está em jogo nesse clássico Grenal, tem uma informação importante em relação a como foi o pós-jogo do Inter contra a partida do São José. Uma derrota, um jogo onde o ambiente colorado se tornou mais tenso ainda e alvo de mais pressão ainda da torcida, pressão externa. E no vestiário, no acanhado vestiário do Paço da Areia, logo depois da partida, as lideranças chamaram a responsabilidade. D'Alessandro, Tyson e Edenilson. E já na roda do vestiário, depois do jogo, D'Alessandro puxou à frente, dizendo da importância de vencer o Clássico Grenal. O que houve foi praticamente uma intimação desses jogadores mais experientes e que estão há mais tempo aqui no Internacional, vivenciam mais essa rivalidade Grenal, cobrando e colocando para os outros atletas que chegaram agora. Por exemplo, Wesley Moraes, que vai ser titular, o próprio Gabriel, que vai ser titular também, ao que tudo indica, nesse clássico, o David, que chegou agora. Houve uma cobrança, e assim, uma cobrança em tom ríspido, tom elevado, palavras ditas em alto tom, dedo na cara. Foi esse o clima no vestiário do Internacional depois da derrota para o São José. Tudo para tentar criar uma mobilização pensando no jogo contra o Grêmio. É uma mobilização muito parecida com a que a gente viu no último Grenal do Campeonato Brasileiro do ano passado, que teve a vitória do Internacional com gol de Tyson e tudo mais. Mas esse é o ambiente interno e a gente ouviu o presidente Alessandro Barcelos, depois do jogo, falar sobre remobilização, sobre necessidade de se reinventar e de reaglutinar o grupo. Tudo isso começou antes da coletiva, logo depois do jogo, no vestiário do Paço da Areia. Vamos ver se dá certo o Inter com essa escalação que está sendo projetada pelo Medina, precisando da vitória. A última sobre Grenal, nesse diário do Inter KTO, é sobre o árbitro da partida, porque Leandro Pedro Voaden foi o sorteado, o escolhido pela Federação Gaúcha de Futebol para apitar o jogo.
E em Grenais, o Internacional tem uma certa vantagem sobre o Grêmio com o Leandro Voaden apitando. Significa muita coisa? Não, mas é um árbitro experiente, de bom conceito aqui no Rio Grande do Sul. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, mas dentro do que existe na arbitragem gaúcha, o Leandro Voaden é um nome que é bem conceituado e foi escolhido para apitar o Clássico Grenal. Próximo assunto que eu trago aqui, e aí saindo um pouco do jogo de sábado, do Clássico de sábado, a gente fala sobre as transferências e as negociações que a direção do Internacional está envolvida. Hoje à tarde, eu gravei um vídeo, você pode procurar aqui no canal, falando sobre a possibilidade de compra de Brian Rodrigues, atacante de 22 anos de idade, uruguaio, que pertence ao Los Angeles FC. O Inter tinha acertado com o jogador e com o clube norte-americano um negócio envolvendo o empréstimo dele por uma temporada para o Internacional. O negócio travou, muito por conta da Major League Soccer, que é a liga de futebol norte-americana, e eu já expliquei isso aqui. Acontece que agora, como a negociação com o Marrone, atacante de 23 anos do Midtjylland da Dinamarca, também travou, e aí por algumas exigências do clube europeu, o Inter pode investir o valor que usaria para comprar o Marrone e usar esse valor para comprar o Brian Rodrigues. O preço do Brian Rodrigues de mercado está na casa dos 8 milhões de dólares. O Inter investiria no Marrone 4 milhões de euros. Então o Inter pode pegar esses 4 milhões de euros e investir em um percentual do Brian Rodrigues. Não comprar o jogador de maneira definitiva. Vamos lá, 4 milhões de euros por 60%, 50% dos direitos econômicos do jogador. É uma possibilidade que está sendo estudada pro empresário e pro jogador que querem vir para o Internacional. Seria um bom negócio. Resta saber se o Los Angeles FC aceitaria essa proposta e primeiro se o Internacional vai fazer esse movimento enquanto a questão Marrone está definitivamente travada. Hoje a gente teve confronto pela Europa League e foi mais um jogo do Yuri Alberto com a camisa do Zenit. Ele foi titular, não teve uma atuação brilhante, o jogo ficou 0-0, o Zenit ainda fez um gol no final, mas o gol foi anulado, esse gol levaria a partida para os pênaltis. A grande questão é que se cria um ambiente de incerteza em relação ao negócio Yuri Alberto, Zenit Internacional, por toda a atenção que a gente está vendo no leste europeu. Guerra, Rússia contra Ucrânia. O Zenit paga 25 milhões de euros pelo Yuri Alberto. A primeira parcela ela já foi depositada, um terço mais ou menos desse valor. Outros valores precisam ser pagos. E como tudo no leste europeu hoje é uma incerteza, existe um ambiente de preocupação em relação a isso. Que é outro ambiente de preocupação por conta das tensões no leste europeu em relação a Vinícius Tobias. Lateral direito, fez 18 anos de idade ontem, inclusive. Ontem ele esteve legalmente apto para jogar no futebol ucraniano, mas não pode jogar porque agora o futebol foi paralisado por lá. A venda do Vinícius Tobias, que foi na casa de 7 milhões de euros, teve também uma primeira parcela paga já em 2021 pelo Shakhtar Donetsk. Entretanto, com tudo que está acontecendo na Ucrânia, futebol parou, os jogadores querendo sair de lá de qualquer maneira. O Vinícius Tobias estava naquele vídeo que circulou de jogadores brasileiros na Ucrânia que solicitavam ajuda da Embaixada Brasileira para saírem de lá. Existe uma nuvem de incerteza se o Shakhtar vai honrar os pagamentos restantes. Não tem como ter uma definição disso agora. Resta apenas aguardar, torcer para que a situação ela se resolva e aí, do lado do Internacional financeiro, que os clubes honrem os compromissos que eles acertaram em relação ao Vinícius Tobias e em relação também ao Yuri Alberto. Para fechar, vamos falar de KTO. Tá valendo ainda a promoção aqui do Adupla e da KTO sobre a maior odd deste mês de fevereiro. Você fez uma aposta aqui com uma odd alta que você acertou, printa e manda pra gente. Não interessa o valor da aposta. A maior odd ganha R$100 de cashback, mas tem que ser desse mês de fevereiro. Vai lá na aba Comunidades que você tem detalhes dessa promoção, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Sexta-feira, aliás, Semana Grenal, a gente tá com 5 vídeos por dia, então já pela manhã vai ter conteúdo por aqui. Beijo!